Olá para todo mundo, vamos para mais um indicador na nossa série de indicadores econômicos aqui da página. Lembrando que para quem está chegando agora, toda semana, às terças-feiras, eu solto um vídeo explicando algum indicador econômico que tem impacto nos mercados, que muda o rumo dos mercados aí, que gera volatilidade, né, que a gente precisa estar atento. E eu coloquei nos destaques da minha página, então você vai lá na minha página inicial, tem um destaque chamado Indicadores Econômicos, lá já tem vários que eu expliquei. E vamos lá, hoje nós vamos falar sobre indicadores relacionados ao setor imobiliário dos Estados Unidos. Então nós vamos falar de mais de um indicador essa semana, inclusive. Nós vamos falar de licenças de construção, construção de casas novas, vendas de casas novas e vendas de casas usadas de uma vez, tá? Esses 4 indicadores, eles compõem um relatório que é emitido lá nos Estados Unidos pelo Departamento de Comércio americano, Departamento de Comércio dos Estados Unidos, sai mensalmente e dentro deste relatório saem esses indicadores. Lembrando que lá na página do calendário econômico do Investing, eles saem separadinhos, linha por linha, direitinho, mas eles compõem um único relatório que é emitido pelo Departamento de Comércio americano, ok? Então, antes de entrar nesses indicadores em específico, eu quero que a gente faça um parênteses grande aqui para a gente falar um pouquinho de ciclos de mercado, tá? Vamos lá. E depois a gente entra dentro dos indicadores do setor imobiliário, mas vamos lá. Os mercados, pessoal, eles funcionam em ciclos, né? Então, assim, a gente tem um ciclo de expansão, chega no pico da expansão, a gente entra num ciclo de crise econômica. Depois, chega no fundo da crise ali, a gente tem novo período de expansão. Então, assim, os mercados, as economias dos países e do mundo, elas são cíclicas. Então, assim, se tem uma crise, essa crise não é eterna. Também, se a gente está vivendo uma bonança, um período de expansão, ela também não é eterna, tá? E existem alguns setores da economia que sentem mais ou menos essas mudanças, essas viradas, tipo, saímos num processo de expansão, chegamos num pico, vamos entrar num processo de crise. Saímos num processo de crise, chegamos no fundo ali, vamos entrar num processo de expansão. Existem setores da economia que sentem mais, setores da economia que sentem menos. Esses que sentem mais, eles são os setores mais distantes do consumo, tá? E os que sentem menos são os setores mais próximos do consumo, do nosso consumo. Eu vou dar 2 exemplos para que fique claro para vocês. Então, assim, por exemplo, uma mineradora, né, que produz minério e tal. Quando uma economia está entrando no seu processo de expansão, aos poucos, a demanda por minério, que é uma matéria-prima, né? O exemplo do minério, porque é uma matéria-prima. A matéria-prima minério, ela começa a ser mais demandada, depois mais um pouco, depois mais um pouco. Por quê? Porque a economia está entrando num período de expansão, as indústrias estão aumentando, os empregos estão aumentando, então a oferta precisa aumentar também e quem produz precisa de commodity. Então as commodities, como a empresa de minério, né, a mineradora, ela sente mais essa entrada no processo de expansão de um ciclo econômico. Da mesma forma acontece com a crise. Então, assim, na medida em que uma economia começa a entrar no seu processo de crise, a demanda por commodity ou por minério, ela vai caindo. Então, a mineradora, ela é uma empresa de um setor, ela é bem distante, né, do nosso consumo minério em si puro, né, ele é bem distante do nosso consumo e ele sente mais um processo de virada de ciclo econômico, tanto indo para crise quanto indo para uma expansão econômica. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um setor que não sente tanto essas mudanças cíclicas do mercado, que é, por exemplo, os bens de consumo perecíveis. Vamos falar aqui, por exemplo, de produtos de higiene. Produtos de higiene, eles são os bens de consumo perecível que a gente consome independente aí de estar num processo de crise ou num processo de expansão econômica. Por exemplo, precisa-se que aconteça muito desemprego num processo de crise econômica para que as pessoas deixem de consumir produtos de higiene, né? Da mesma forma também, precisa que a expansão econômica seja gigantesca para gerar muitos empregos, para que aumente esse consumo de produtos de higiene. Então, esses bens perecíveis, eles não sentem tanto, eles não oscilam tanto nas viradas cíclicas dos ciclos de mercado, né? Beleza, então existem setores então que sentem mais, setores que sentem menos os ciclos de mercado. Aqueles que sentem mais, geralmente, eles compõem ali os chamados indicadores antecedentes, ou seja, são indicadores que antecedem o que está por vir, antecedem uma crise que está por vir, antecedem uma expansão de mercado, de economia que está por vir.
Né? Esses indicadores econômicos que eu explico para vocês aqui, existem alguns que são antecedentes. Existem outros indicadores econômicos que eles são coincidentes, eles refletem um retrato do momento que nós estamos vivendo. E existem os indicadores econômicos que são os indicadores atrasados, que refletem o que já passou, né? Então eles não fazem, inclusive, tanto preço no mercado assim. Mas, vamos lá. Dentro desse bloco de indicadores antecedentes estão, obviamente, indicadores relacionados aos setores que sentem mais os ciclos de mercado que eu expliquei para vocês. E dentro desses indicadores antecedentes, o setor imobiliário está aqui. Porque, por exemplo, uma construtora, ela vai construir vários prédios e casas para poder vender para as pessoas na medida em que a economia está indo bem. Porque eu não vou construir um prédio num cenário em que a economia está em crise e depois que eu construir esse prédio ninguém vai comprar lá na frente. Certo? Então, o setor de construção civil, ele compõe os indicadores antecedentes. Então, esses indicadores que eu vou explicar para vocês aqui hoje do setor imobiliário americano, ele compõe os indicadores antecedentes, ou seja, eles tentam antecipar o que está por vir na economia americana. Então, obviamente, que são indicadores que o Banco Central americano acompanham de perto para ter um termômetro ali da economia. Para ter um termômetro ali se a economia americana está numa crescente, está numa retração, é mais um indicador de acompanhamento deles, obviamente. Não é o único, como eu venho explicando para vocês, mas é um bastante importante, certo? Então vamos lá. Esses 4 indicadores que eu vou explicar para vocês aqui, eles formam um processo do setor imobiliário dos Estados Unidos. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma construtora que vai construir um prédio lá nos Estados Unidos, comprou o terreno e tal, vai construir um prédio lá. Para ela construir, ela precisa pegar esse projeto, né, que o arquiteto fez, o engenheiro fez e tal, levar na prefeitura, levar lá no governo americano e pegar uma autorização, ou seja, um alvará que permita que ele inicie a construção. Então, o primeiro indicador do setor imobiliário lá dos Estados Unidos são licenças de construção, pedidos de licenças de construção, ou seja, são exatamente a quantidade de alvará que o governo americano emitiu naquele mês para que as construtoras, enfim, pudessem iniciar suas construções. Obviamente que quanto mais licenças a gente tiver, mais aquecida a economia americana está. Afinal de contas, as construtoras estão na expectativa aí de aumentar suas construções para poder vender lá na frente, né? Então, falamos da licença de construção. Uma vez que a construtora tem essa licença, esse alvará para poder construir, ela começa a construir, obviamente. Então, o próximo indicador do setor imobiliário são construção de casas novas, que vai medir isso daí. Vale lembrar, pessoal, que, por exemplo, se a gente tiver um cenário em que várias licenças de construção foram emitidas, mas elas não se transformaram em construções de casas novas, opa, atenção. Atenção, porque alguma coisa aconteceu. Será que não teve crédito para construir? Será que teve uma crise no meio do caminho? Então, esse comparativo, inclusive, porque se eu tenho uma licença de construção, eu tenho uma construção nova, né? É praticamente 1 para 1 aí, no tempo, obviamente, né? E se acontece um leque aí, se acontece um buraco aí de um número para o outro, é um ponto de atenção que a gente vai ter que investigar onde que está esse gap aí no processo. Mas vamos lá. Então, nós temos o indicador de licenças de construção, o indicador de construção de casas novas e depois da construção, obviamente, você vende. Então, também tem o indicador que mede aí as vendas de casas novas, para completar o ciclo. E para ser complementar aí, comparativo ao indicador de vendas de casas novas, a gente tem o indicador de vendas de casas usadas, porque, afinal de contas, às vezes, as casas, elas, né, as construções, apartamentos, enfim, os empreendimentos, eles estão só trocando de mão. Isso não gera emprego, assim, isso não gera demanda de commodity, isso não aquece a economia, né? Porque a casa usada, ela tá só trocando de mão ali. Então, as vendas de casas novas que importa, de fato, para o aquecimento econômico, então esse é o indicador mais comparativo. Certo? Bom, de novo, esses indicadores, eles são acompanhados pelo Banco Central americano para entender como é que a economia está. É um setor extremamente sensível aos ciclos econômicos, como eu expliquei para vocês, então, obviamente, que nós, profissionais do mercado financeiro, temos que acompanhar. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido mais um pouco. Se tiverem dúvida, eu estou à disposição. E se curtiram, se gostaram do conteúdo, se aprenderam, dê um joinha aí para eu ficar sabendo. E já manda pro amigo também. Beijo!